Salve, salve, rapaziada! Hoje nós iremos falar do sermão de domingo, sermão Red Pill. Então nós temos uma playlist, você pode estar verificando aí, acompanhando nossos vídeos. E nessa playlist eu tenho vários assuntos falando sobre esse inner game. Enfim, nós estamos aqui para que você possa ser a sua melhor versão. Eu não estou aqui para fazer você de um homem melhor. Eu não vou ensinar você a ser um homem melhor. Você faz você de um homem melhor. Então o tema de hoje, do nosso sermão de domingo, sermão Red Pill: as mulheres preferem compartilhar os homens alfas. Então é interessante falar sobre isso, que tem uma frase que circula muito no meio da RP, da comunidade RP. O autor dela é o Puck. E mais ou menos ali em 2003, 2004, o Puck ele escrevia no blog Sou Suave. E eu fiz até um podcast falando sobre isso, que as mulheres elas preferem dividir um homem alfa do que ficar com apenas um homem honesto, fiel, um beta provedor do seu lado. Então é sobre isso que nós iremos falar no podcast de hoje, rapaziada. Talvez, se você é novo no nosso canal, ou você não conhece, caiu de paraquedas aqui nesse canal, nós estamos aqui nesse canto da internet para que você possa entender que nós vivemos em uma ordem social feminina e precisamos entender que a sociedade ela dá mais valor para o feminino do que para o masculino. Então, se você não aceitar a realidade do jeito que é, ou seja, atualizar as suas crenças, seus conceitos, você sempre irá ter dificuldade de aceitar a realidade que a Red Pill traz para você. Então, a maioria das pessoas que estão plugadas nessa Matrix tem sido alimentado de uma dieta constante de falácias, mentiras, na qual diz que a mulher ela é oprimida, o patriarcado é demoníaco, ou seja, as mulheres que são vítimas, a masculinidade é tóxica, as mulheres ganham o mesmo salário fazendo o mesmo trabalho. Então essas narrativas não são verdadeiras e muito menos baseadas em fatos. Foram manufaturadas pelaquela primeira onda de feminismo e uma ordem social primária que não é a luta pela igualdade, e sim pela submissão masculina na sociedade com apoio de todos. Hoje em dia está uma hipergamia aberta, ou seja, a mídia, a televisão, as pessoas em geral, até mesmo os homens. Existem muitos manginas, cavaleiros brancos que suportam as mulheres, que estão dando apoio às mulheres. Então todos eles estão plugados e suportando esse condicionamento moderno. Então é de suma importância você entender o porquê nós estamos aqui. Então desde já, toque no sininho, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, tá ok? Assim que terminar o podcast, deixe seu comentário em relação a esse podcast que você achou, qual é a sua opinião. O porquê as mulheres elas preferem compartilhar um homem de alto valor, ou seja, um homem de mentalidade alfa. O relacionamento ele foi criado, foi embasado, ou seja, em um homem, em uma mulher, monogamia socialmente imposta, ou seja, foi algo criado. E isso é um termo sociológico, não é um termo aleatório. Isso significa que a sociedade, por um longo tempo, encoraja o homem e a mulher ficarem juntos, ou seja, ter uma família. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Isso é muito importante. E essa estrutura familiar entre o homem e a mulher não foi apenas uma monogamia imposta pela uma religião, ou pela uma tribo, pelo um país. Não. Você vê isso ao redor do mundo. Ou seja, independente de como a monogamia veio à tona, foi importante, é importante para que esses homens fracos que estão em um relacionamento possam criar homens fortes e a sociedade possa ser uma sociedade forte. Então a mulher estando em um relacionamento seria muito mais fácil ela ter controle de sua hipergamia. Então no geral, a monogamia ela fez parte da sociedade de uma forma boa. Agora, eu não estou dizendo que a monogamia é algo natural. Não é isso. Para ser sincero, nós somos promíscuos por natureza. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, sobre o pecado natural do homem. É o pecado da carne.
enfim, de todas as criaturas, são poucos os animais que são fiéis um para com o outro a vida inteira. E o ser humano não é um deles. Por incrível que pareça. Isso não quer dizer que existem pessoas que cumprem o seu voto e são fiéis uns aos outros até o final, quando ela está ali no altar. Não é isso que eu quero dizer. Existem pessoas monogâmicas, sim, e cumprem seu papel, como existem pessoas promíscuas. Para que vocês possam entender, aproximadamente 8.000 anos atrás, um homem ficava com 17 mulheres e todas elas procriavam. E esse homem, lógico, era pai. Então é 17 para 1. Então eu não sou biólogo, não sou evolucionista, porém no passado existia essa poligamia. Em várias culturas, em várias religiões, pelo patriarcado. Ou seja, a poligamia é um homem e várias mulheres. Também temos a poliandria, que é uma mulher e vários homens. Agora, com essa dinâmica entre poligamia e monogamia, a monogamia ela funcionou para muitas pessoas e por muito tempo. Agora, o que isso significa para você? Que nós seres humanos somos monogâmicos por natureza? Pode ser que sim, porque existem muitos homens e mulheres que querem encontrar um par, querem encontrar uma pessoa, ter uma família e viver juntos. Existem muitas pessoas que pensam dessa maneira. Existem pessoas que até conseguem isso. Então está ali dentro dela, ela criou isso do nada, ou seja, talvez venha no âmbito familiar, talvez seja a sua cultura, mas elas querem isso. Então muitas pessoas, elas têm isso dentro dela. Pode-se dizer que isso é algo natural. Agora, podemos dizer que a nossa natureza, ela é promíscua também. Foi como nós disse, o pecado natural. Ou seja, muitas pessoas, elas não conseguem ficar com apenas uma pessoa. Não conseguem ter esse voto monogâmico. Agora, você precisa entender que essa promiscuidade, ela empurra os homens e as mulheres a terem estratégias sexuais. Ou seja, o homem ter a estratégia sexual dele e a mulher ter a sua estratégia sexual. Por causa da promiscuidade. Então, essa promiscuidade puxa para a traição. Não tem jeito. Então, essa introdução que eu passei falando sobre a monogamia e poligamia é para que você possa entender a diferença do que aconteceu no passado com o patriarcado e o que está acontecendo no presente. Ou seja, no passado, essa poligamia, ela fazia parte da sociedade, nos primórdios, tempo bíblico. Eu vou ler com vocês o velho livro de capa preta, a Bíblia. Você pode acompanhar também. Vou ler uma passagem no Velho Testamento. Então esse profeta Isaías, ele falava muito a respeito das coisas futuras, das coisas que há de vir. Então ele profetizava muito naquele tempo sobre o que há de vir. Falava sobre o Messias. E quando a Bíblia ela cita naqueles dias, isso significava um tempo futuro. Se você é cristão, enfim, tem algum comentário, alguma opinião, pode deixar abaixo, se eu estiver enganado falando sobre isso. Porém, na Bíblia, quando você encontra esses trechos falando naqueles dias e naqueles dias, ou seja, são os dias modernos, dias futuros. E nós consideramos estar no mundo moderno agora. Para muitos cristãos, nós estamos no fim dos tempos, então é o mundo moderno. Quando você vê na Bíblia e naqueles dias, era trazendo-os para os dias atuais. E o interessante é que quando você lê esse versículo, Isaías capítulo 4, versículo 1, que eu irei ler com vocês, você percebe nitidamente o que está acontecendo hoje. Vamos lá, vamos ler comigo. Eu estou lendo a Bíblia na nova versão internacional, em português. Diz assim: naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco. Livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Vai vendo, rapaziada. Então, conforme a gente vai adentrando ao século XXI, nós percebemos que o foco é na natureza feminina. Ou seja, a sociedade, essa sociedade genocêntrica, ela foca no lado feminino e esquece o lado masculino. Então, desde ali da primeira onda, você pode ver essa liberação do sexo, ou seja, free love. Podemos ver várias famílias destruídas, casamento está decaindo, baixa natalidade. A
A parte monogâmica já não está sendo mais viável, principalmente para muitas mulheres. Por quê? Porque ela pode ter dos dois mundos. E o interessante é que, quando nós falamos sobre a poligamia, nós podemos falar do patriarcado. Muitas mulheres são contra, ou seja, um homem e várias mulheres. Ou seja, o Mr. Catra e suas mulheres. Pai Abraão, suas mulheres, suas concubinas. O rei Salomão, enfim. Era um patriarcado, sempre funcionou. E isso faz parte da biologia feminina também. Ou seja, ela quer estar com um líder. Independente de quem seja o homem, ela está pronta para dividir esse homem. Então o interessante é que a poligamia no passado, ela foi criada pelo patriarcado, sim, de fato, e funcionava. Agora, hoje em dia, no século XXI, a poligamia está sendo empurrada não pelos homens, mas sim pelas feministas empoderadas modernas. Essa é a realidade. Ou seja, um homem e várias mulheres. Porém, isso não é por causa do patriarcado ou do machismo. Está sendo empurrada pela essa ideologia moderna feminina atual, pelo matriarcado. Então, conforme nós vamos adentrando a esse modernismo, podemos notar que esse papel feminino em todas as esferas sociais nos leva à promiscuidade. Foram coletados dados de estudo mostrando que essa geração, ou seja, os millennials, eles estão fazendo menos sexo. Porém, é importante lembrar que os homens tiveram uma caída brusca na sua vida sexual. Já de contrapartida, as mulheres não mudaram tanto. Ou seja, com quem elas estão se relacionando ultimamente? Elas estão ficando com os mesmos homens, com os mesmos caras. É interessante falar sobre essa teoria de Pareto. A teoria de Pareto, na comunidade RP, não é 80% das mulheres querem 20% dos homens. Não. 100% das mulheres querem 20% dos homens. Porque os outros 80% dos homens não são atraentes. Talvez não é atraente fisicamente, talvez não é atraente financeiramente. Ou seja, as mulheradas, elas têm a opção de escolha. E todas elas querem o mesmo cara. Ou seja, elas estão dividindo os mesmos alphas sheds. Essa poligamia ela está sendo empurrada por essa ideologia. Então, rapaziada, o que eu estou passando para vocês aqui é para que você possa entender que não tem como voltar atrás no passado e mudar todo esse contexto na qual essa ideologia formou. Não, você precisa coletar as informações corretas e continuar a sua vida da maneira que é. E encontrar a melhor maneira para que você possa ter sucesso nos seus relacionamentos, na sua parte íntima. Porque ao longo da história, os homens de alto valor, eles sempre teve várias mulheres. Isso não mudou e nunca irá mudar. Eles sempre tiveram recursos como terras, propriedades, ouros, enfim, riquezas. Então isso fazia com que as mulheres estivessem seguras, tivessem a sua cria, a sua prole ali, e a segurança porque ela estava com um homem de alto valor do lado. Agora nós estamos em 2021 e é a mesma coisa. Ou seja, elas querem um homem de alto valor, elas querem um macho alfa. Mesmo com que elas dizem, não, eu gosto de um cara bonzinho, eu quero um cara certinho, eu quero ter um relacionamento. Não. Ela quer dividir o macho alfa. A amiga quer ficar com um homem que a outra amiga acabou de conhecer, só porque o cara é um alto valor. Ou seja, a mina já não tá mais afim do cara, ela já tem outros nas órbitas. Ela só vai fazendo filtro ali, escolhendo os top. Tem muita mediana que virou viúva alfa, ou seja, o alfa widow. Por quê? Porque elas ficam com cara de alto valor e o cara não quer ela porque ele tem a opção de ter outras mulheres e elas sabem disso. Porém, ela fica sozinha e não quer o cara mediano, ou o cara no nível abaixo do dela. Por quê? Por causa da hipergamia. A hipergamia sempre busca o mesmo nível ou maior. Então a hipergamia está enraizada na cultura, que está uma hipergamia aberta e elas não estão entendendo. Porque elas querem ter um homem do seu lado e elas querem ter uma família, porém, elas lutam, almejam por um cara forte, um cara decisivo, um cara de mentalidade alfa, e são poucos, não tem esses homens. Então você tem que ser esse cara, porque ela olha para o lado, não tem. E se tiver, elas irão dividir. É por isso que o Puck disse, e o Rollo Tomassi ele fala muito também, eu acho que ele até parafraseou o Puck nos seus livros, The Rational Male,
as mulheres elas preferem dividir um macho alfa do que ficar com um beta provedor, um loser. Então é isso que acontece hoje em dia, rapaziada, para que vocês possam entender. Então não tem como você resolver esses novos problemas numa nova ordem social com uma maneira de pensar de uma ordem social antiga. Não tem como. Ou seja, não irá mudar. Eu sempre falei aqui, rapaziada, talvez pode até piorar um pouquinho. O que você deve fazer na comunidade RP é coletar as informações corretas ao seu favor e usar na sua vida. Ou seja, você tem que ser esse homem de alto valor, esse homem que está em busca da sua melhor versão. Não por elas, mas por você, porque você encontrou o seu valor. Com certeza elas irão entrar no seu frame, elas irão querer fazer parte da sua vida. E não apenas umas, várias. Por isso que nós temos um ditado que diz assim: atrás de um homem de sucesso existe uma grande mulher. Ou seja, a mulher ela não fica atrás de um perdedor. Então a poligamia no passado, ela foi feita assim, embasada no patriarcado. Agora, a poligamia atual, ela está sendo empurrada pelo esse condicionamento moderno, pela ideologia que elas mesmas criaram e estão suportando. E muitos homens estão suportando, existem muitos betas. Ou seja, o cara sabe que a mulher tem outros e está ali lambendo, está no pé dela, colocando ela num pedestal. Então esse é um beta provedor, loser. Então não seja esse cara, rapaziada. Esse é o podcast de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário em relação a esse podcast. Lembre-se, levanta peso, levanta grana e levanta o seu game. Um abraço, até mais, fica na paz.